como nós já havíamos combinado e propagado na nossa rede, nós vamos ter um momento apimentando. E a gente vai tentar trazer, neste momento apimentando, pessoas que possam colaborar com a temática abordada no momento, enriquecendo ainda mais a discussão e propiciando uma reflexão bem rica por parte de vocês que estão participando dessa campanha e vendo esse vídeo que a gente está trazendo para vocês. O tema escolhido foi o tema LGBT. E eu tenho certeza que alguns eleitores, as pessoas que assistem esse vídeo, pensam: por que será que eles estão trazendo essa temática LGBT? É uma temática que não é muito bem aceita, uma temática que não é respeitada, que não é discutida como deveria ser na nossa sociedade. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma apologia ao grupo LGBT, nem levantar bandeira. A nossa intenção aqui é levar ao público, de maneira geral, a reflexão acerca do grupo LGBT que compõe a sociedade e que merece ser ouvido. Atendendo a pedidos, nós vamos aqui conversar. Apresento a vocês Thiago, que veio assim carinhosamente participar desse momento para enriquecer essa conversa nossa, tá? Eu estou com um roteirozinho em mãos porque o tema ele é muito rico de argumentos, ele é muito abrangente. Então nós precisaríamos de muito tempo para estar conversando, debatendo, refletindo. Marquei aqui 3 pontos para poder trazer para vocês. Eu coloquei o seguinte: o que tem que ficar bem claro nesse momento de conversa nossa, de bate-papo, é o porquê de abordar esse tema. E para mim ele é claríssimo. Nós vivemos numa sociedade que se diz respeita a Constituição. Eu me apresento como candidata a vereadora desta cidade e não poderia nunca apresentar um projeto que não abordasse o grupo LGBT. Ora, eles também compõem essa sociedade, eles também têm direitos, eles também têm deveres. E, infelizmente, a gente percebe que nós, muitas vezes, só sabemos cobrar o que é dever do outro, respeitar os direitos de forma nenhuma. Então, é fato, a existência do grupo LGBT, lésbicas, gays, travestis, transexuais, transgêneros, existe. Então, nós não podemos simplesmente tratar como se fosse um grupo à parte, à margem, porque eles são cobrados em todos os instantes quando eles não cumprem com seus deveres. Então, eles têm direitos, devem ser respeitados. E eu, de uma forma ousada, atendendo assim a pedidos de representantes desse movimento, eu resolvi trazer essa temática aqui justamente para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas percebam que é necessário, sim, se tratar desse assunto, se falar desse assunto. Antes de passar a palavra para Thiago, porque ele tem muita coisa para conversar com a gente, e você fica à vontade para poder interceder, viu? Para enriquecer essa conversa, que é uma coisa legal e produtiva nossa, eu queria chamar a atenção a um aspecto. O grupo LGBT, ele é visto de que forma? É bom deixar claro que existem muitos estereótipos. Sempre que você falar em gay, você sempre vai ouvir as pessoas fazendo piadinhas, debochando da postura do gay. Ah, ele é bichinha, ele é mariquinha, ele é frágil, ah, ele é o coitadinho, ele é coisinha. Então ele não tem voz, ele não tem direito a se pronunciar. Eu vou citar muito a questão do gay, a questão das lésbicas, mas o mesmo acontece com o transgênero, com o transexual e com o travesti, tá? A questão das lésbicas também. Falou em lésbica, falou em sapatão, tem que coçar o saco, me desculpa a expressão, né? Tem que ser grosseira, não sabe se pronunciar, não sabe falar. É como se a sociedade tivesse a necessidade de ridicularizar essas pessoas. Elas não conseguem entender que são seres humanos, são pessoas possuidoras de direitos e deveres e que devem ser respeitadas, tá? E esse desrespeito, descaso, humilhação que a sociedade manifesta para o grupo LGBT, ele traz consequências seríssimas e que merecem muito nossa reflexão. Por trás de cada LGBT, a gente não deve esquecer que existe uma família, sabe? Existe um ser por trás que gerou, que educou, que criou, que ama, né? É um ser igual a qualquer outro. E o que é que vai gerar esse tipo de manifestação mesquinha da sociedade? Gera vergonha, que é uma coisa que eu quero colocar para, sabe, apimentar a mesma coisa. Vergonha. Por que vergonha? Quando a criança, o adolescente e o jovem se descobrem como gay, como lésbica, com a necessidade de trocar o seu gênero, o que acontece com ela? Vocês acham que a reação é a melhor possível? É algo gostoso que acontece? Não é. Existe um momento de vergonha, de não aceitação de si mesmo. Então o conflito é imenso neste indivíduo, nessa pessoa. Ele sente e passa, por causa da maneira como a sociedade o enxerga e o recebe, agir de forma clandestina. Como é que ele age? Ele se camufla, ele se esconde, ele não tem coragem de abrir a boca e de dizer que ele está apaixonado por um ser igual, por um ser do mesmo sexo.
E aí ele se sente rejeitado, ele se rejeita e ele se nega. Ele nega a si mesmo. E isso, com certeza, gera revolta. Então eu peço a vocês, assim, que estão me ouvindo nesse momento, os eleitores, que se coloquem como pais, como mães, de um jovem, um filho, um elemento de seu afeto maior e que seja ou pertença ao grupo LGBT. Imagine esse ser passando por essa situação de rejeição, de vergonha, de humilhação. Será que essa pessoa se formaria, seria uma pessoa feliz, realizada, produtiva? Com certeza digo a vocês que não. O LGBT, para poder encerrar e não me estender muito, eu quero passar para o Tiago, existem duas coisas que eu queria deixar bem claro. É um sentimento que colabora de forma decisiva na formação dessa pessoa. E aí a gente não pode se ater, se colocar alheio do papel e da influência que nós temos enquanto sociedade na formação e no caráter dessas pessoas. Tá bom? Aí eu passo a palavra para a Tiago para poder não monopolizar essa conversa. Fica à vontade. Gente, como membro da comunidade LGBT, é um prazer e eu acho que esse espaço ele deve ser aberto e deve ser realizado, porque a gente está falando, na verdade, de governo, de pessoas que vão poder ajudar diretamente a comunidade LGBT. O que está sendo discutido, o que deve ser discutido é o seguinte: existe uma palavra chamada respeito, antes de tudo. Né? Somos pessoas, existem essas diferenças, existem as pessoas que são heterossexuais e as pessoas que não fazem parte desse padrão, que foi criado pela sociedade, e a gente sabe como é que foi criado, homem com mulher e por aí vai. É preciso entender, tá? As pessoas precisam entender que existe, tá? Uma comunidade, e essa comunidade tem muita gente dentro da comunidade, e todas elas precisam de respeito, todas elas precisam de políticas públicas, todas elas precisam E dentro dessas políticas públicas, obviamente, elas vão precisar de saúde, vão precisar de educação, tá? Lazer. O lazer, na maioria das vezes, nós da comunidade temos que ir para lugares que tenham semelhantes, porque nós não podemos estar nas ruas de uma forma mais exposta, eu falo mostrando quem nós somos, por conta do próprio preconceito, que é a base do discurso, a base do programa que a gente está falando em relação ao preconceito, tá? E a tolerância. Então é o seguinte, primeira coisa assim, que eu gostaria de falar, a diferença entre orientação sexual e opção sexual. Ninguém escolhe, aposto que vocês também não escolheram ser héteros, certo? Da mesma forma como nós também não escolhemos, certo? Isso é o quê? Orientação, tá? Nós temos essa orientação sexual, o que significa que nós gays, lésbicas, trans, travestis, transgêneros, transexuais, transgêneros, temos a nossa forma de amar, a nossa forma de se relacionar, e isso não é uma coisa que foi escolhida. Eu não nasci e falei assim, eu vou ser gay hoje, amanhã eu vou ser hétero e a gente pode casar. Não. O que acontece é que dentro desse meio existem pessoas que, por meio da sociedade, por meio da família, da própria religião, se escondem através desse sistema familiar tradicional. Então, o que acontece? Por isso que existem muitos gays. Na verdade, quando a gente fala de política pública, a gente fala de política que mostra a essas pessoas, essas minorias, que existe um governo, que existe pessoas que estão ali para lutar por elas, já que as nossas vozes não são tão altas como deveriam ser dentro da sociedade. Concordo? Eu, como gay e negro, já sofro um preconceito um pouco maior, ou seja, um preconceito dentro do preconceito. Então, é o seguinte, a gente tem que lutar, antes de tudo, pelo preconceito no geral, não é mesmo? Pelo preconceito do gay, pelo preconceito contra o negro, contra a mulher, e por aí vai. Do idoso, por aí vai. Mas, se tratando do gay, do homossexual, da lésbica, do travesti, do transexual, é necessário, é preciso bater nesse assunto, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT do mundo, certo? Os travestis e os transexuais aqui, eles têm um índice de vida de 30 anos, enquanto os heterossexuais, considerados pessoas normais, têm uma estimativa de 75, 76 anos, entendeu? Então isso é uma disparidade enorme, é uma coisa que realmente precisa ser debatida, que algo está errado. Inclusive eu queria mencionar dois termos, homossexualismo e homossexualidade, que eu acho que pode ajudar vocês quando se depararem com pessoas homossexuais, transexuais e por aí vai, vocês saberem falar. Só eu quero que vocês entendam que homossexualismo, esse sufixismo, ele se refere à doença. Há muito tempo atrás eles eram utilizados, na verdade, para doenças patológicas. Então o homossexualismo, na verdade, ele pode falar para pessoas, pode adjetivar
no ser humano como se ele fosse doente, como se ele estivesse doente. Nós não estamos doentes por sermos gays, ou lésbicas, ou travestis, ou transexuais, certo? O termo certo que deve ser usado é homossexualidade, tá bom? A mesma coisa que não existe opção sexual de escolha, tá? É orientação sexual. Da mesma forma como vocês precisam entender que existe o termo cis, que são aqueles, o cisgênero, tá? Os gays cisgêneros, os héteros cisgêneros, as mulheres cisgêneros, as lésbicas cisgêneras, que são aquele tipo de grupo que vai seguir os preceitos da sociedade, ou seja, o gay que vai se vestir de homenzinho, direitinho como a sociedade pede, a mulher lésbica que vai se vestir de trancinha, bonitinha, com vestidinho, uma sapatilha, certo? Então é o seguinte, esses gays sofrem, e esses gays, essas lésbicas, essa comunidade LGBT, dos cis, eles sofrem menos preconceitos, tá? Não que não sofram preconceitos, obviamente, do que, como ela havia falado, tá? Em relação aos os denominados bichinhas, ou as caminhoneiras, ou os afeminados. Certo? Esse tipo de pessoal é conhecido como o não cisgênero, tá bom? Aquilo que foge daquela realidade heteronormativa. E como gay, me assumir para minha família foi e ainda é um pouco difícil. Pessoal, não pensem que é fácil. Nós estamos falando de defasagem de alunos dentro das escolas, nós estamos falando da falta de acesso dessa comunidade às universidades, eu falo principalmente dos transexuais, dos transgêneros, porque sofrem esse preconceito desde os primórdios, são obrigados a desistir de estudar, certo? Por isso, pela falta de estruturação, pela falta de compreensão que vocês criaram esse preconceito, que é uma coisa que realmente existe, que vocês olham e veem travestis como prostitutas no trabalho de prostituição. Certo? Então é o seguinte, é a falta dessa estruturação básica. Comigo foi um pouco difícil, como eu havia falado, mas a minha família, maravilhosa, certo? Minha mãe me apoiou, minha mãe descobriu, me apoiou, enfim, foi um chororô, mas no final deu tudo certo. Agora, deu tudo certo por conta, exatamente, do apoio da minha família, mas existem milhares e milhares e milhares de pessoas dentro da comunidade que não têm apoio de ninguém. Eles sofrem abusos psicológicos e físicos fora e dentro de casa. E o que é que sobra? A marginalização. Então é o nosso papel, é o papel de vocês também, principalmente, como sociedade, certo? Defender e respeitar esse tipo, como eu vou falar na linguagem clara, esse tipo de gente, no caso nós, certo? Eu achei muito legal essa fala dele, porque chama a atenção da população, de quem estiver nesse momento assistindo esse vídeo, para a seriedade da situação. Quer dizer, simplesmente por você ter amor por um outro ser do mesmo sexo seu, você não deve ser respeitado. Ora, o que está prevalecendo nesse momento é um sentimento, é amor, gente, que é o que a gente prega, que é o que a gente o tempo inteiro bate, que está faltando no mundo para que a gente melhore o mundo. Então eu acho que com essa deixa final de amor, eu gostaria que você que está assistindo o vídeo, que você que acessa, que você participe, entre, pergunte, veja o que é que você concordou, não concordou, o que será que é interessante, faltou colocar mais o quê? Como fazer esse apimentando pega fogo? Eu vou esperar vocês acessarem e participarem, tá? Um grande beijo e eu tenho propostas que eu apresento depois. Muito obrigada. Tiago, brigadão. Tchau, pessoal. Prazer é meu. Ótimo estar com você. 5456, professora Sueli Pimenta. Na cabeça e no coração, uma mulher de decisão. 5456, o meu voto é certo. Sueli